A gente tem a própria hernia de disco, que é um grande exemplo, né? Nós temos hernias de disco que são cirúrgicas, a gente não tem, mas a grande maioria, mais de 90% das hernias de disco, elas vão reduzir de 3 a 4 meses com um tratamento adequado. Então, Dr. Dan, o que é essa técnica da quiropraxia? Então, a quiropraxia, ela se baseia em locais onde a gente tem, que a gente chama de hipomobilidade, onde a mobilidade está diminuída, e locais onde está hipermóvel. A gente vai sentir dor, vamos dizer, uma coluna. Vou pegar esse bonequinho aqui. Sim. Então, vou aproveitar o bonequinho, não trouxe minha coluninha. Então, tipo assim, vamos dizer, você tem uma dor no ombro. E muitas das vezes essa dor não está sendo por causa do ombro. Você tem algum problema no osso de trás, ou na coluna, o osso de trás que seria a escápula. Então esse osso está movendo menos do que deveria. E outra articulação está movendo mais. Olha só. Que é onde está movendo menos, hipomóvel. Aonde está movendo mais, hipermóvel. E muitas das vezes a fisioterapia perde muito por tratar aonde move mais, que é geralmente onde vai dar a dor. E aonde vai dar a dor, às vezes não é o culpado. Lembra aquela frase antiga, o bandido nunca volta, né? O bandido muitas das vezes não está no local do crime. Sim. Então, muitas das vezes isso, o bandido não está aqui. Ele vai estar em qualquer outro lugar, menos aqui. Então, na quiropraxia, a gente vai procurar no corpo, a gente brinca que a gente vai escanear o corpo da pessoa para ver aonde estão as zonas hipomóveis. E a gente vai tratar justamente aonde, claro, a gente vai tratar onde está hipermóvel? Sim, mas a gente vai tratar principalmente as zonas hipomóveis para poder retornar ao movimento. Isso. Eu gosto de dar muito exemplo, que a maioria das pessoas no Brasil gostam muito de jogo de futebol. Sim. Quando o jogador é expulso, ele vai ficar chateadinho, vai ficar nervosinho, às vezes vai querer bater em um e outro. Mas ele vai pro vestiário tranquilo, não vai ter dor no corpo tanto quanto os outros 10, 9 na linha, né, na realidade, os outros 9 que vão ter que suprir aquele cara que foi expulso. Então quem vai ter uma lesão por esforço não é aquele cara que foi expulso, mas os 9, algum dos 9 que de repente ficaram. A mesma coisa no seu trabalho. Você trabalha. Se tiver alguém junto com você que não trabalha, você vai ter que trabalhar muito mais, você que vai ter o burnout, você que vai ter o estresse. Não vai ser o cara. E quem vai ser o problemático? Muitas das vezes. Não é o cara que não está trabalhando. Verdade. Mas é você que está tendo um burnout, está tendo estresse, etc. A doença vai estar com você. Então, quando a jogador de futebol ele vai para uma prorrogação, que se esforça muito, isso pode acontecer também? Da pessoa pode acontecer. Se ele já tiver, por isso que a gente fala na prevenção, de você estar sempre procurando um quiroprata, um osteopata, para você estar fazendo uma manutenção no seu corpo, vendo o que está de errado. Porque, tipo assim, vamos dizer, um agachamento livre numa academia, que as meninas fazem, alguns homens também fazem. Se ele não tiver com o quadril alinhado, correto, o que vai acontecer? Ele vai começar... Vai provocar uma lesão. Ele vai começar a forçar mais um lado. A mesma coisa o jogador de futebol ou qualquer outro atleta. Ele vai começar a forçar mais um lado do que o outro. Um exemplo muito tranquilo é quando você começa com uma dor no joelho e no pé. Automaticamente você começa a forçar mais a outra perna. Só que isso tá visível quando você tem a dor. Agora, quando você tem essa hipomobilidade, você faz instintivamente. Então, você nem percebe, você acaba com uma lesão, às vezes não vai ter lesão agora, mas vai ter uma lesão daqui a 10, 20 anos. Então, na verdade, as pessoas que praticam esporte no geral, ou fazem academia, se sentir um incômodo, de repente, então, o ideal seria procurar a quiropraxia ou a osteopatia, para a gente fazer uma análise nela e ir liberando. Porque a gente, assim, o povão, no geral, o que eles fazem? Eles colocam gelo. É o conselho popular. Coloca gelo. Você não aconselha isso? Num primeiro momento, sim. Porque você está com dor. Se você não estiver preparado ali para... financeiramente, né? A gente tem que pensar
financeiramente. Claro. Se você não está preparado financeiramente, bota um gelo, bota uma bolsa de água quente. Mas procura um fisioterapeuta que utilize essa técnica. Que não são todos. Não. Aqui na cidade, se não me engano, só tem eu e mais 2. Mais 2. E então, se a pessoa chegar e falar para você o que ela sente, você já sabe a técnica que você vai usar. Mas a gente vai procurar, porque muitas das vezes, como eu te falei, a dor no seu ombro pode ser por causa do seu pescoço. Mas a minha pode ser por causa da minha lombar. Sim. Entendeu? Um dos primeiros pacientes que eu tratei na minha vida foi de uma menina de 16 anos que torceu o pé e ela nem tinha falado nada e a gente não conseguiu chegar nesse ponto. Porque na época não tinha quiropraxia, embora eu trabalhasse com algumas técnicas daquilo. Então ela tinha uma dor muito grande no pescoço, mas o problema dela não era o pescoço, o problema dela era no pé dela. No pé dela. Interessante. Porque travou de uma forma, a tíbia foi para trás, o fêmur também puxou, tracionou o quadril, que foi tracionando até chegar a dor no pescoço dela. A dor no pescoço. E a quiropraxia, ela também serve para melhorar a postura? Melhora. E para quem tem hérnia de disco, pode? Pode. É mesmo? A gente vai utilizar algumas técnicas que para vocês que vão estar passando vão ser iguais. Mas para a gente muda poucas coisas na mão, em alguns golpes, que a gente chama de golpe. A gente vai mudar algumas coisas e vocês muitas vezes não vão perceber. Se foi você e o Léo, de repente você tem hérnia de disco, você vai estar pensando que eu vou tratando igualzinho do Léo e não vai estar. Algumas coisas vão ser diferentes. E ela reduz problemas nas articulações, tipo cotovelo, joelho. E assim, não tem como a pessoa saber. Ela tem que ir procurar um fisioterapeuta para saber qual é o problema. Se realmente tem, se há necessidade. Muitas das vezes a gente faz para que o povo chama de destravar. E depois vai procurar um RPG, vai procurar uma fisioterapia normal. Entendeu? A quiropraxia, ela pode salvar a pessoa de uma operação, porque você me falando hoje, eu estou aprendendo com você, que antes da pessoa procurar um ortopedista qualquer, existe vários tipos de profissionais, você sabe disso, né? Sim. Então, às vezes o profissional fala, vamos operar, e não é caso de operar, às vezes uma quiropraxia... Sim. Estou certo? A gente tem a própria hérnia de disco, que é um grande exemplo, né? Nós temos hérnias de disco que são cirúrgicas, a gente não tem... Mas a grande maioria, mais de 90% das hérnias de disco, elas vão reduzir de 3 a 4 meses com um tratamento adequado. Entendeu? Se ela não reduzir com um tratamento adequado, aí sim é cirúrgico. Mas o grande problema tem profissionais e profissionais em tudo quanto é área, né? Então, tipo assim, a gente sabe que de 3 a 4 meses a hérnia ela vai te dar uma colher de chá. Sim. Né? Mesmo que seja momentânea, mas ela vai te dar uma colher de chá. Mas você tem que procurar o tratamento, né? Mesmo antes ou depois. Só que a dor é muito grande. Quem gosta de sentir dor? Eu detesto sentir dor. Então, se chega alguém para falar para você, eu vou fazer um procedimento, seu plano já autorizou e a gente vai acabar com a sua dor. Você vai fazer. Você vai acabar fazendo. Só que, para a gente da quiropraxia, o grande problema da hérnia de disco é que ela é uma consequência de outra área. Então, aquela dor vai parar momentaneamente. Mas, daqui a algum tempo, vai ter em outro lugar, ou às vezes até no mesmo lugar, uma dor tão grande ou igual. Muitas das vezes. Muitas vezes. A gente não tem como qualificar, tem vários estudos em cima, mas a gente não tem como quantificar a sua, a minha, a do Léo, ou da pessoa que está assistindo a gente. Alívio para dores de cabeça, a quiropraxia também ajuda? Ajuda porque o que acontece? É uma das especializações que eu estou terminando até agora. A gente tem do finalzinho aqui, dessa parte de cima do pescoço, né, as primeiras vértebras, é quem inerva essa parte de cima, são os nervos. Então, essas dores de cabeça muito aqui atrás podem estar vindo de problemas no seu pescoço. Outro, a nossa ATM, que é a articulação temporomandibular, onde a gente mexe, tem muita gente que abre demais a boca, tem gente que quase não abre a boca por causa muscular. Isso influencia dando dor de cabeça.
Temos também problemas visuais que podem estar dando e que a fisioterapia... Quem fica muito tempo trabalhando no computador, numa postura só também, né? Sim. Ou bastante. No celular também, sim? No celular. Não é? Também pode... Eu tenho osteopatia também como uma das técnicas que a gente utiliza, e a osteopatia, ela trabalha em movimentos, micromovimentos de fáscias e do próprio crânio. Então a gente trabalha muito em cima de dores de cabeça. Acaba que você mexe direto ou indiretamente com o sistema nervoso simpático, aonde vai trazer melhora de ansiedade, melhoras de depressão, claro, com outros auxílios. Mas a gente trabalha nessa parte, onde a gente tem um nervo que passa por aqui no pescoço, onde ele vai inervar todo o nosso... 90% do nosso sistema... fugiu o nome agora. Nosso sistema, coração, pulmão, digestão. E ele é o parasimpático. É quem deveria atuar quando a gente está relaxado, está dormindo. E muitas vezes você está com essa área aqui muito tensa. E você vai acabar alterando ele. Então, ao invés dele te tranquilizar, é aquele batimento, às vezes, que você não sabe de onde veio, aquela respiração ofegante, já acha que na verdade é o coração, mas porque ali não está trabalhando de uma forma correta, né? Então a gente trabalha muito em cima do sistema nervoso simpático, parasimpático, onde a gente traz esse bem-estar para o paciente. Pacientes, às vezes, com doenças crônicas que estão relacionadas com esse parasimpático, o nervo vago, e que após tratamento, tanto de terapia manual quanto acupuntura, a pessoa sai muito melhor do consultório. Pessoas que, às vezes, não estão dormindo à noite e saem de lá e já, quero fazer à noite porque eu tô conseguindo, eu já estou tendo sono que eu não tinha antes. Gente, então a quiropraxia ajuda muito nisso. Ajuda bastante.